Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Antes de eu colocar a introdução, a se inscrever e etc, pedir perdão aos seguidores, a você que estava acompanhando, mas deu um erro no programa, no StreamYard, que meu som sumiu. Ao vivo é assim mesmo, acontecem essas coisas. É por isso que eu estou fazendo agora aqui gravado, tá certo? Mas são as mesmas informações, é a mesma coisa. Então, antes de mais nada, você que está chegando agora, não é inscrito no canal, inscreva-se. Você que gosta do Verdadeira Ciência, aqui é o seu lugar. Compartilhe, deixe o seu like. Quem puder, faça a sua colaboração, o link está na descrição. Então, eu estava falando no vídeo que eu estava ao vivo, que caiu o som, a respeito disso aqui, né? Vacina contra o coronavírus, entenda. Então, o que está acontecendo, pessoal? Já estão realizando testes com as vacinas, como eu demonstrei nos links, né? No link da USP, né, do jornal da USP, já estão trabalhando com candidatas à vacina contra o novo coronavírus. Também são na Gazeta do Povo, falando a respeito de ao menos 20 vacinas contra o coronavírus estão sendo elaboradas no mundo. A parte do medicamento oral fabricado por Israel contra coronavírus em fase final, mas os testes realmente demoram meses, né? A parte dos voluntários testando a vacina contra o novo coronavírus nos Estados Unidos. A imunização está sendo testada em pelo menos 45 pessoas, mas seguindo os protocolos, isso só vai ser liberado daqui a 12 meses ou mais, né? Inclusive as ações dessa parte da notícia aqui, de Israel, as ações da Moderna subiram muito em Nova York após o início dos testes, né? Subiram muito. Aqui é a mesma notícia também, que saiu no Gaúcha ZH, tá certo? O medicamento só vai ser disponibilizado no ano que vem, né? No ano que vem. E a nova preocupação é a respeito das Filipinas e Alemanha, que já registram casos de gripe aviária, com 12 mil aves que foram sacrificadas, e justamente, por enquanto, ainda bem, não há casos de contaminação em humanos, né? Causado pelo H5N6. Lembrando que o H5, deixa eu voltar aqui. Lembrando que o H5, ele é justamente a parte da hemaglutinina, né, que é uma glicoproteína que tem como principal função ligar o vírus ao receptor da célula hospedeira, né? E tem a parte também da proteína neuraminidase, né? A neuraminidase. Quando a gente fala de vírus, a gente está falando também da parte do envelope do vírus, que tem essa formação, às vezes, licoproteica, né? Parte de lipídios e proteínas. Por isso que é importante você lavar as mãos e a parada do álcool em gel, que é para justamente quebrar essa barreira lipídica, de gordura, que é justamente o que todo mundo faz isso quando lava um prato engordurado, carrega no detergente, né? Então essa parte do H, novamente, é a hemaglutinina. A parte do N é a parte da neuraminidase, né? É a segunda proteína mais comum depois da hemaglutinina. Aí tem N1, N2, N5 e por aí vai, né? Lembrando que o coronavírus, ele é um vírus de RNA, e além disso, eu vou transpassar para vocês agora o que é, né, qual é a função, a denominação de vírus, e também o que são as vacinas.
Então vamos lá, uma apresentaçãozinha breve aqui. Então está aqui o novo coronavírus, todo mundo já sabe isso, né? Mas justamente tem forma de coroa, por isso que tem esse nomezinho, né? Tem esse nomezinho. E o que a gente pode falar a respeito de vírus, né? Os vírus, geralmente, eles são extremamente simples, formados basicamente por uma cápsula proteica que envolve material genético, podendo ser DNA ou RNA, e nunca ocorre os dois juntos, tá, minha gente? São muito pequenininhos, por exemplo, o adenovírus, ele tem 0,05 micrômetros de tamanho, são muito pequenos. Alguns vírus são envelopados, porque possuem envelope lipoproteico, tá certo? Lipoproteico externo, que envolve as várias cápsulas proteicas que o possui, né? É o caso do HIV, são as moléculas dessas proteínas virais que vão determinar qual tipo de célula o vírus vai infectar. Então, geralmente, o grupo de células que um tipo de vírus infecta é bastante restrito, né? Então, além disso, temos vírus de animais e plantas, mas aqui concentrado em vírus de animais. Então, o que vai acontecer? Os vírus de animais vão ser de DNA ou RNA, envelopados ou não, sendo que a maior parte desses vírus, ao infectar uma célula animal, ele vai penetrar com a cápsula e o ácido nucleico, diferindo, por exemplo, dos bacteriófagos, que só introduzem nas bactérias o ácido nucleico. Então, se o vírus for envelopado, o envelope vai incorporar-se à membrana plasmática da célula hospedeira, e no interior dessa célula, a cápsula proteica vai se romper, ela rompe-se, liberando o ácido nucleico, podendo iniciar um ciclo do tipo lítico ou do tipo lisogênico. O que vai acontecer também? Por ele ser de RNA, quando o ácido nucleico é esse RNA, duas situações podem ocorrer, dependendo do tipo de vírus. Por exemplo, vírus da gripe, da raiva, encefalite, a polio, né, que é a poliomielite, o RNA é transcrito em várias outras moléculas de RNA, que passarão a comandar a síntese proteica, certo? Aí vou ter o RNA, que vai para RNA, para a síntese proteica. Mas também tem o caso do RNA ser inicialmente transcrito em DNA, por meio de uma enzima, a transcriptase reversa, inativa no vírus, mas ativa nas células hospedeiras, que uma vez formadas as moléculas de DNA, uma vez formadas as moléculas, elas vão incorporar-se ao DNA da célula e podem ser transcritas em moléculas de RNA que passarão a comandar a síntese proteica. Esses são chamados retrovírus, né? O HIV é um dos melhores exemplos. Então, vai ser RNA, DNA, RNA, proteína. Agora, muita gente pergunta a respeito de como é transmitido esse vírus. Então, ele é transmitido justamente pelo ar, contato pessoal, por secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, toca, aperto de mão, né? Por isso tem que ter aquela distância de 1 a 2 metros, seguido de contato com boca, nariz, ou olhos, que são as nossas mucosas. Então, as recomendações de prevenção realmente lavar as mãos, cobrir a boca e o nariz ao espirrar, cozinhar bem carne e ovos. Uma outra coisa também, como se prevenir contra o coronavírus, diferente da vacinação. O que é a vacinação? Né, que é a parte da imunização ativa que vai desencadear em nosso organismo. Esse mecanismo, a vacina tem esse objetivo, que é introduzir no nosso corpo formas atenuadas das toxinas ou dos próprios micro-organismos causadores das doenças. Eles atuam como antígenos. O que são? São corpos estranhos, elementos estranhos ao nosso corpo. Então, esses antígenos, eles vão estimular o sistema imunológico a produzir proteínas especiais, que são os anticorpos, as imunoglobulinas, né? Imunoglobulinas, aliás, perdão,
Cada antígeno desencadeia a produção de um anticorpo, né? De modo que a reação antígeno-anticorpo ela é extremamente específica. Extremamente. Então, na vacinação, a gente vai inocular em um indivíduo sadio, pela primeira vez, uma pequena quantidade do antígeno atenuado em seu corpo, que vai reagir como se estivesse recebendo o agente, aliás, ativo da doença, e vai estimular o organismo a passar a produzir anticorpos que estarão disponíveis no sangue somente após alguns dias. Nessa primeira inoculação, essa resposta vai ser lenta, com produção de pequena quantidade de anticorpos. Agora, contudo, entretanto, porém, né, ela deixa o organismo preparado ou programado para que uma segunda inoculação ocorra. Para que quando uma segunda inoculação ocorra, por exemplo, ocorreu uma segunda inoculação, a resposta imunológica vai ser mais rápida, com maior produção de anticorpos. Desse modo, se o indivíduo vacinado for infectado por vírus ou bactéria causadora, né, de uma doença contra a qual já recebeu a vacina, ele já vai estar pronto para reagir contra esses seres e a doença não vai se manifestar. Tá? Lembrando que nós temos a parte da resposta imunológica primária e a resposta imunológica secundária. A primária, o indivíduo recebe o antígeno pela primeira vez, o tempo para a produção de anticorpos é maior, a quantidade de anticorpos produzidos é menor, comparado com o que ocorre na secundária, que quando o indivíduo recebe o mesmo antígeno pela segunda vez, o tempo para a produção de anticorpos é menor, a quantidade de anticorpos produzidos é maior, comparando-se com o que ocorre na resposta primária. Lembrando que nós já temos vacinação para vários tipos, né, de vírus. Por exemplo, nós podemos citar sarampo, podemos citar varíola, podemos citar a rubéola, podemos citar a polio, né, a poliomielite. Nós podemos citar vacina contra hepatite A e B, a gripe, né, a febre amarela, com a vacinação combatendo os vetores, a cachumba, a catapora e por aí vai. Então, esclarecendo essas dúvidas, né, como é que se vai se prevenir contra o coronavírus? Essas vacinas que estão em testes, elas vão demorar. Quero deixar bem enfático isso, tá? Elas vão demorar, porque isso tem toda uma burocracia, você tem protocolos a serem seguidos até isso realmente ser liberado, né? Essas máscaras tradicionais, elas não funcionam, né? O tamanho do vírus permite que ele atravesse o material, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que ter asepsia. O que é asepsia? Uma higiene adequada das mãos após tossir, espirrar, não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres e etc. Né? Usar materiais descartáveis, inclusive com essa papagaiada de proibir os descartáveis. Isso me preocupa muito, né? Porque é uma medida de biossegurança, né? Então aí isso foi apresentado até na outra live, existe uma vacina, né? Agora já existe em fase experimental, ela já existe em fase experimental, né? Então, voltando aqui, deixa eu só compartilhar com vocês, vamos ver quantos casos estão sendo apresentados neste exato momento de Covid-19 no mundo, né? Lembrando que eu já falei isso aqui é atualizado diariamente, ou seja, vai ser atualizado amanhã e depende também dos órgãos de saúde de cada local. Deixa eu só carregar aqui para compartilhar com vocês. Agora sim, ele é um site pesado, pessoal. Então vamos abrir aqui. Pronto. Vamos lá. Lembrando que eu vou deixar todos esses links, tá, da USP, da parte da vacina. São textos muito grandes que não cabe ficar
eu passando aqui, vai ficar uma coisa maçante, né? Então, no mundo todo, temos 181.580 casos, o total de mortes, 7.138, perdão, com total de curados 78.943, né? Lembrando que existe uma coisa que se chama do vírus, por exemplo, ele está inativo, beleza, a pessoa contraiu, tá curada, e já aconteceu o caso dele voltar, né, a se manifestar. Então a China aí continua na liderança com 81.038, né? A Itália na vice com 27.980. Vamos dar uma olhadinha aqui no Brasil, onde está, estava com 200 e alguma coisa. Então, o Brasil continua com 200 aqui, 200, né? Hoje em Polônia e descendo aqui. O Rio de Janeiro, se eu não me engano, estava com 24 confirmados, né, com muito caso suspeito. Mas aí, vocês que estão com dúvida, basta fazer isso daqui, ó. Por exemplo, coronavírus Brasil, e dá um Googlezinho, né? Aí tem alguns links aqui, né? Brasil mantém foco nos casos mais graves. Aí vocês vêm aqui em notícias, vocês veem que já subiu, ó. Nós estamos, só atualizado há 4 horas atrás, nós estamos com 234 casos já confirmados, né? Confirmados. Transmissão comunitária no Distrito Federal vai ser revisada, e 2.064 suspeitos, né? Suspeitos. No mundo, os números de casos e mortes fora do território chinês já ultrapassam os registrados na própria China, né? Lembrando, gente, olha só, deixa eu voltar aqui. Lembrando que eu tenho uma crítica a ser feita a respeito disso. Vou deixar todos esses links na descrição, tá? Olha só, não precisa ser biólogo ou da área para saber isso. Pense comigo, se a gente tivesse feito realmente um papel, vamos dizer, melhor do que esse que está sendo feito agora, é o que eu digo, espera ter a infestação de baratas para depois querer resolver. Isso não adianta. Isso não adianta, essa é a minha opinião, é a minha visão, tá? Por quê? Vamos isolar, beleza, tá certo. Agora, depois que já foi feito, o certo era ter o quê? Não, vamos proibir o carnaval, vamos proibir essas rotas internacionais, esse vírus está vindo de fora, né? Então corre o risco, a gente corria um enorme risco com isso. Só o Rio de Janeiro recebeu milhares de cruzeiros, de navios enormes, né? 3, 4, 5 mil pessoas, e isso vem à tona depois, fora as pessoas que estavam nas rotas internacionais. Então, só para finalizar, isso não é fantasia, como alguns gostam de falar, não vai me desculpar, mas temos que seguir a verdadeira ciência, tá certo? A metodologia científica séria. Tomara realmente, eu tenho muita fé nisso, que essas vacinas, medicamentos e afins aí, que estão sendo testados, seguindo todo um protocolo, toda uma metodologia, isso vai sair sim, tá? Isso vai sair, porque nós já estamos muito avançados nessa parte de biologia molecular, tá? Mas para alarmismos? Não é. É para fake news? Também não é. Mas não é fantasia, nós estamos vendo aí, né? Não adianta viver no mundo irreal, a gente vive no mundo real. Não adianta realmente viver, aí sim eu vou falar a palavra. O mundo da fantasia é outro. O mundo real é o que nós estamos vendo e está ocorrendo no mundo todo. Então a gente tem que ter uma certa prudência, tem que ter uma certa serenidade, e aquele ditado, né? Muita calma, né, nessa hora, antes também de propagar notícias falsas, como beber vinagre, pingar vinagre nos olhos,
beber café fervendo, com li, e o mais absurdo de todos, beber um copo com um copo de água com um pouco de sabão. Isso não vai resolver nada, nada. E vão me desculpar as autoridades aí do nosso país, mas, na minha opinião, demoraram muito para agir. Porque se tivesse feito tudo isso que eu falei agora, de colocar essas barreiras e proibir, ter uma contenção, é o termo certo, uma contenção mais adequada no carnaval, e também uma contenção adequada desse pessoal que estava vindo de fora para cá e vice-versa, aí sim, até com a proibição, aí sim, né? E isso tem que continuar, isso não é brincadeira. Foi feito agora? Foi. Você espera acontecer para começar a realizar as ações, né? Então é muito complicado, né? E as pessoas não estão seguindo as recomendações, praia, é aglomeração, é o diabo 4, né? Porque é aquilo, né? Eu aprendi isso na minha primeira aula de imunologia na Gama Filho. A professora era da Fiocruz, me esqueci o nome, estou sendo sincero, mas ela falou, por que o brasileiro e grande parte do mundo não liga muito para vírus, para bactéria, para micro-organismos? Isso na primeira aula. Parece uma pergunta simples, e é para alguns. Sabe por quê? Porque justamente é uma coisa que você não vê. E o que você não vê, o que acontece com o público leigo? Ele não acredita. Ele não acredita até o momento que ele vai contrair. Ele contraia e manifesta a doença. Né? Que existe também os assintomáticos. Tá certo? Gente, justamente eu fico por aqui. Peço novamente perdão pelo erro do programa. Não foi um erro meu. Ele me cortou a câmera, ele me cortou o áudio, o outro programa, mas faz parte, né? Como diz o apresentador aqui, quem sabe faz ao vivo, mas às vezes eu tenho que fazer ele gravado aqui, mas não tem edição, não tem nada, vocês sabem disso. Inclusive falo até o horário, estou fazendo isso realmente logo após o incidente do programa, são 21 horas e 50 minutos, 16 de março de 2020, tá certo? Muito obrigado aí pelo apoio, pela confiança ao canal. Qualquer dúvida, estando na minha alçada aqui, eu vou responder com o maior carinho, com a maior atenção, certo? Uma ótima noite a todos, se cuidem, lave as mãos, mas também usem o álcool em gel, porque o álcool em gel, inclusive a doutora que fez a codificação do vírus, ela sequenciou, não só ela como outros que eu estava analisando, que são de confiança, são pessoas extremamente competentes. Aliás, o nosso país tem uma área acadêmica extremamente competente nessa parte de virologia. Cuidado com isso, o álcool em gel, você vai usar o álcool em gel que 6, 7, 8 vezes na mão, né, ele já começa a não fazer efeito, beleza? Então lave as mãos primeiro, para o álcool em gel ele satura, começar a saturar, né? Ainda mais, por exemplo, eu tô com a mão, confesso, com a mão suja, mexendo no teclado, mouse, caneta, né? Smartphone cheio de bactérias, vírus, etc. Toda álcool em gel, né? Entre os dedos, né? Lavar entre os dedos aqui, ó. Não sei se vai pegar, acho que sim, né? Entre os dedos aqui, né? Entre os dedos aqui. Bom, e as unhas. Mas enfim, eu fico por aqui. Forte abraço novamente aí. Muito boa noite. Fiquem na paz. Se cuidem e sigam realmente as recomendações e não caiam em fake news, né? Prevenção tem. Já temos a prevenção e já temos de forma experimental o tratamento.
tudo vai dar certo, gente. Tá certo? Só não propagar fake news e seguir as informações que seguem e que passam pelo crivo do método científico. Tchau.